Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, eminente procurador-geral da República, digna e laboriosa serventia. Senhor presidente, uma das características marcantes da jurisdição é exatamente a sua definitude, não é? E esta definitude se aperfeiçoa com a ocorrência da coisa julgada. Mas em terras democráticas, não é, presidente, o absoluto só existe na fé. E bem por isso a Constituição Federal previu a hipótese da revisão criminal exatamente para desconstituir a coisa julgada, não é? É bem verdade que o Constituinte não usa exatamente a expressão revisão criminal no artigo 5º, mas toda a doutrina e toda a jurisprudência se encarregam de alojá-la exatamente ali no âmbito do artigo 5º. O mesmo artigo 5º, não é, presidente, que assegura o direito de acesso à jurisdição como mais uma garantia fundamental do homem. Código de Processo Penal, de modo geral, e o regimento interno do tribunal, de modo específico, regulam as hipóteses de cabimento da revisão criminal e é preciso dizer, não é, presidente, perdoando-me pela ociosidade, mas a revisão não é recurso, a revisão é uma ação com assento constitucional que se submete à exigência apenas do trânsito em julgado desfavorável ao réu. Os argumentos lançados pela douta Procuradoria-Geral da República para defender o não conhecimento da revisão se confundem com o próprio mérito da revisão. Penso eu, com a devida vênia, não é, que atendidos os requisitos específicos para o ajuizamento da ação revisional, saber se houve ou se não houve erro judiciário, presidente, saber se houve ou se não houve erro no julgamento proferido pela primeira turma, é exatamente o tema de fundo da revisão e que deve ser examinado sob pena, com a devida vênia, de ofensa exatamente da garantia fundamental de acesso à jurisdição do plenário do Supremo Tribunal Federal. Por esses fundamentos, não é, presidente, parece-me, com a devida vênia, que a revisão deve ser admitida para que o mérito seja efetivamente examinado. Muito bem, presidente. Dito isso, a hipótese fática, conforme circunstanciadamente relatado pelo eminente ministro relator, é de um contrato de financiamento celebrado entre o Banco da Amazônia e a empresa Eucatur. O volume desse contrato, presidente, conforme expressamente nos autos, era de mais de 19 milhões de reais. Num primeiro momento, houve o depósito de R$1.550.000 para o ressarcimento da aquisição de 7 ônibus. Veja, nós estamos falando de um volume de 19 milhões e de um depósito inicial no valor de R$1.500.000. Esse depósito, segundo a denúncia, teria sido feito para ressarcir a aquisição de ônibus novos. E, na verdade, tempos depois foi verificado pelo banco, presidente, que 7 ônibus desse universo de 19 milhões, 7 ônibus não eram fabricados ou não haviam sido fabricados no ano de 2004, que era o ano da celebração do contrato. E aqui uma informação importante, não é, presidente? O acórdão reconhece isso, os autos reconhecem isso de maneira incontroversa, e eu faço o registro porque penso importante. Ônibus, não se compra ônibus montado, ônibus se compra o chassi e a carroceria de forma separada. As carrocerias desses ônibus eram novas, mas os chassis eram reformados, de modo que o prejuízo efetivamente deduzido diz respeito apenas à diferença entre a aquisição de chassis novos em relação aos chassis usados. Mas aqui, presidente, a denúncia é categórica em dizer que houve uma diferença de R$1.432.000 em relação ao valor depositado e o valor correspondente à aquisição dos chassis usados. Muito bem. Como dito pelo eminente relator, o artigo 20 tem como penas mínima e máxima 2 a 6 anos de reclusão. O acórdão condenatório pela pena condutora do eminente ministro Alexandre de Moraes estabeleceu uma pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, considerando, no particular, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito como vetores suficientes para a elevação da pena base.
o eminente ministro Fux e o eminente ministro Marco Aurélio, por sua vez, fixaram a pena no patamar de 2 anos e 6 meses de reclusão. Então, veja, presidente, a revisão criminal não pretende, é fundamental entender isso, não pretende rever o mérito da condenação. A revisão criminal, embora até pudesse defender isso em alguma medida, esse argumento não seria suficiente para justificar o ajuizamento da excepcional via revisional. O que a defesa sustenta? Erro na aplicação da pena, presidente, não só no que diz respeito à fixação da pena base, mas, sobretudo, na inobservância de causa obrigatória de diminuição de pena residente lá no artigo 16 do Código Penal. Vejam, Vossas Excelências, que o Ministério Público, e eu começo, presidente, pelo artigo 16, o Ministério Público defende a não incidência do artigo 16 nos crimes descritos na Lei 7492, ao fundamento de que esses crimes seriam formais e, sendo formais, não exigem a ocorrência do resultado para a sua consumação. Presidente, me parece, com toda a vênia, que esse não é o ponto central dessa discussão. Discutir se o crime é formal ou se não é formal não resolve a discussão que nós estamos a propor. Vejam, o crime formal, por conceito, é aquele que não exige a ocorrência do resultado, sabemos todos, mas nada impede que no crime formal haja a ocorrência do resultado naturalístico. E aqui não é a defesa que diz que houve um resultado naturalístico, não é a defesa que diz que houve um dano à instituição bancária, é a inicial acusatória. E é a mesma inicial acusatória que diz que houve, além do dano, houve uma reparação. O eminente ministro Fux chega a ponderar isso no voto lavrado lá na ação penal originária? Sua Excelência reconhece que houve a reparação do dano? Ora, o fato de ser crime formal, repito, insisto nisso, porque esse argumento, claro que se estivéssemos diante de um crime formal clássico, em que não tivesse havido resultado nenhum no mundo naturalístico, por óbvio nós não poderíamos pretender a reparação como causa de diminuição de pena, porque não estaríamos efetivamente diante de uma hipótese de reparação. Mas aqui não. Aqui a denúncia ofertada pelo eminente Procurador-Geral da República de então é categórica em dizer que houve um dano à instituição bancária no plano imediato e no plano imediato também um dano ao sistema financeiro. E é esse dano, eminente ministro Fux, que está relatado na denúncia e que o acórdão reconhece como existente, tanto reconhece como existente, presidente, que nas consequências do delito, o eminente ministro Alexandre de Moraes anota que as consequências são graves porque houve o desvio de R$ 1.500.000, R$ 1.430 e alguma coisa. Ora, essa consequência, esse aspecto material do crime, ainda que estejamos a tratar de um crime formal, ele existiu no mundo fenomênico, ele existiu, está descrito, houve de fato um prejuízo, houve um dano inicial e houve a pronta reparação, presidente, lá em 2005 ainda. De maneira que negar a incidência do artigo 16 apenas porque estamos tratando de um crime formal por conceito, sem levar em consideração que nos crimes formais também há possibilidade de resultado, naturalístico, me parece efetivamente uma ofensa ao texto expresso do artigo 16, porque o artigo 16 é causa obrigatória, não é causa facultativa de diminuição de pena. E o eminente professor Badaró, de quem tivemos o privilégio de colher um parecer, ele anota que se trata de um instrumento de política criminal que, de um lado, propicia inegável benefício ao réu, com a redução da pena, e, de outro, beneficia a vítima, que mais rápida e facilmente obtém a reparação do dano causado pelo delito. Então, vejam, o legislador assim quis, estabeleceu que, havendo a reparação do dano nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça, e aqui, presidente, há um aspecto relevante. O artigo 16, ainda que devesse estar situado no âmbito, no capítulo da aplicação da pena, e não na teoria do crime, ele está situado na parte geral do Código. E o legislador não excepcionou, o legislador não disse quais eram os delitos que deveriam receber a causa de diminuição de pena. Se o legislador quisesse estabelecer esta causa de diminuição de pena para certos delitos, teria situado o artigo 16 em um capítulo específico do Código, ou teria feito a ressalva. O artigo diz apenas que nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, a reparação do dano antes do oferecimento da denúncia implica a redução da pena.
de maneira, não é, presidente, que não se pode admitir, na hipótese, a não incidência do artigo 16. Insisto isso, houve a descrição do dano e houve a reparação do dano, conforme reconhecido na denúncia e no acordo. Muito bem. O Supremo Tribunal Federal, presidente, em 2 ocasiões, pelo menos, no habeas corpus, no HC 98658, relatado pela ministra Carmen Lúcia, o Supremo examinou a hipótese de incidência do artigo 16 em um caso específico de gestão temerária. E a eminente relatora, conquanto não tenha deferido o benefício ali naquele caso, não o fez porque Sua Excelência entendia que não teria havido a reparação integral. Mas Sua Excelência não repeliu a hipótese de incidência do artigo 16 nos crimes contra o sistema financeiro. Em um outro precedente, não é, presidente, aqui do Supremo Tribunal Federal, relatado por Vossa Excelência, eminentíssimo presidente, o RHC 124.192, também ficou assentado. Era um crime do artigo 4º da Lei 7492, que também tem por conceito a natureza de crime formal. E está expresso na ementa desse acordo, presidente, a reparação do dano pode constituir causa de diminuição da pena quando se configurar o arrependimento posterior. Aliás, em sede de arrependimento posterior, é preciso assinalar que nós estamos tratando do arrependimento posterior que difere exatamente do arrependimento eficaz, que está situado no artigo 15 do Código Penal. Ou seja, eu só posso me arrepender daquilo que efetivamente já fiz. Ou seja, dizer que o crime estaria consumado porque é formal e por isso eu não poderia aplicar o artigo 16, pelo contrário, eu só posso aplicar o artigo 16 quando consumado o delito, sob pena da discussão ser deslocada para o âmbito do artigo 15. Estaríamos a tratar de desistência voluntária ou de arrependimento eficaz. Então, não é de arrependimento eficaz que se cuida, presidente. Não é essa a tese da revisão. A tese da revisão é: estamos admitindo a natureza formal da infração do artigo 20, estamos admitindo que ela estava consumada quando houve a reparação. O que a defesa propõe é que se reconheça, à luz do que está expresso na própria denúncia e à luz do que está expresso no acórdão revidendo, exatamente a compreensão de que houve efetivamente um dano. Vejam que, como eu disse antes, o eminente ministro relator, ao aplicar a pena, presidente, é expresso em estabelecer como consequências do delito exatamente o desvio de R$1.430 e poucos mil reais, que Sua Excelência, 1.456. Sua Excelência diz assim: devendo-se levar em conta também que a diferença entre o montante repassado pelo BASA para a compra dos chassis, R$1.522.500 mil reais, e aquele efetivamente aplicado na aquisição de tais peças, R$65.625, o que corresponde a 75% do valor pago, percentual a cargo do mutuante, equivale a R$1.456 mil reais. Registro que não se tem notícia de que destinação foi dada à sobra dos valores. Ou seja, o acórdão reconhece uma diferença de R$1.450.000 entre aquilo que foi depositado e aquilo que foi gasto pelo contratante. Essa diferença não pode ser outra coisa, não é, presidente, senão uma consequência naturalística do delito. Isso não é uma mera soma matemática, é uma consequência naturalística. E aí o que houve? A empresa notificada acerca da circunstância de que, embora as carrocerias fossem novas, 2004, os chassis dos ônibus eram 1993. A empresa imediatamente repara esse dano. E aqui só um parênteses, não é, presidente? É que em algum momento o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, propõe que não teria havido ato pessoal do requerente a justificar, então, a não incidência do artigo 16, que se trataria de uma causa pessoal de diminuição de pena. Ora, o requerente só é réu nesta ação penal, presidente, porque era sócio da empresa. Ele é considerado como sócio, é considerado como protagonista de tudo isso. O mesmo protagonismo que lhe coloca no polo passivo, haverá de lhe colocar na condição de responsável pela reparação,
Porque a pessoa que manda o ofício para o banco, eminente ministro relator, é um funcionário, um gerente, que não assinou sequer o contrato com o banco. Ou seja, o ato voluntário aqui não pode deixar de ser reconhecido apenas porque não foi o requerente, ele, quem assinou o ofício. A decisão de reparar o dano foi da empresa, e a empresa era o requerente. Se era o requerente para os fins da imputação penal, haverá de ser também o requerente para esse fim. Então, presidente, no que toca à aplicação da pena, a defesa sustenta, com todas as vênias, que o vetor culpabilidade, quando o eminente relator diz que ele agiu de forma premeditada, por intermédio de pessoa jurídica, e que era um empresário experiente, não me parece que esse aspecto seja suficiente para justificar uma culpabilidade tão acentuada, sobretudo se nós levarmos em conta que, o valor desviado era de pouco mais de 7% do valor, as circunstâncias são inerentes ao tipo e o desvio de R$ 1.452.000 foi devidamente reparado. Então, caso não entenda pela incidência do artigo 16, como também pela redução da pena para o mínimo, que se reconheça a atenuante do 65.3b do Código Penal, presidente. Muito obrigado. Agradeço, doutor Kleber Lopes de Oliveira.